Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda neste bate-papo com o Eduardo Filho. E é uma alegria estarmos aqui no nosso canal, sempre dialogando com você, trazendo convidados especiais e temas que com certeza vão te ajudar no seu desenvolvimento, na sua vida, na sua história, na sua caminhada, com a sua família, com a sua comunidade, com seus amigos. Isso é muito importante, né? Porque a nossa proposta, de fato, nesse podcast, né? Ou seja, nesse bate-papo, né? É que você possa usufruir o máximo e assimilar também o máximo dos conhecimentos que aqui são repassados pelos convidados neste bate-papo informal, também importante, porque a gente diz que grande parte, principalmente, né, ele que vai estar aqui conosco hoje, né, que é de tradição católica, tudo é em torno da mesa, né? Estamos aqui numa mesa também tomando um cafezinho, que está muito bom, por sinal, está aqui um cafezinho, e já papeando, né, coisas bacanas, e já estou aqui aprendendo, porque diz ele que faz comunicação, ensina a fazer comunicação não violenta. Então nós vamos entender o que é isso, né? Porque eu sei que tem gente que é violento na comunicação, né? Aquela pessoa que é forte, né? Aliás, esses dias eu estava numa barraca aqui em Curitiba, onde nós estamos, tem uma feirinha e tem um rapaz lá que chamava os números, né? E só de chamar o número, né, nos chamou muita atenção, porque ele falava 43! Será que precisaria de tudo isso? Por isso, hoje, estamos trazendo aqui ele, que é o Jefferson. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Que bom contar contigo aqui conosco no nosso programa. Jefão Carvalho, que é psicólogo clínico, né? Psicólogo no Instituto Jefão Carvalho, né? Também facilitador, né? E deixa eu ver se eu aprendi bem. Em Mindfulness, com larga experiência, facilitador de mindfulness em compaixão. Ele vai me explicar tudo isso, né? Facilitador também em mindfulness aplicada ao mundo corporativo. Meu Deus do céu, isso para mim tudo é novidade, viu, Jefão? Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa noite, bom dia, boa tarde. Né? Alguma coisa assim. Sim. E quero agradecer o convite por poder estar aqui, para poder a gente refletir sobre essas coisas, né? Sobre essas dimensões da comunicação, também do diálogo interreligioso. E eu gosto de ser chamado de Jefão. Jefão. Então eu acertei aqui na apresentação. Por razões muito simples, Eduardo. Tem um filho chamado Jefferson. Sim. E ele chamava Jefinho, era o Jefferson. Mas ele, como é muito criativo, teve um filho. Sim. E colocou o nome de Jefferson. Neto. Isso. Aí ele ficou, é o filho e você é o pai. Ficou Jefinho, neto, ficou o Jefferson filho e eu virei Jefão. Eu tô dizendo, é que nem lá em casa, né? Meu pai era Eduardo Oliveira, eu sou Eduardo Oliveira filho, né? Vamos ver se vai ter um neto ou não, não sei. Né? Então é isso, meu irmão. Vamos assim dividir um pouco de conhecimento e ensinar nada, porque ninguém ensina nada, né? Aprende quem quer. A vida precisa de buscador. Então depende da deliberação da boa vontade do outro. Sempre. Sempre. Se ele quiser aprender, ele aprende. Se ele não quiser também, não aprende. A gente aprende com alguém girando uma maçaneta. Sim. Se estamos prestando atenção. E não aprendemos nada com um catedrático na nossa frente se a gente não está dando a devida atenção. E aqui antes a gente estava falando e você estava nos trazendo a questão do ponto focal. Não é? Acho que vamos partir daí. Hoje nós temos computador com 3, 4 telas, temos mais o celular, temos mais aquela mocinha que a gente chama ela pelo nome, né? E ela responde, né? Ela ajuda a acender a luz, ela desliga a luz, ela também liga a TV, né? Esses vários fatores, essas várias atratividades que tiram o nosso foco, e a gente falava do mundo corporativo, também da questão da produtividade, não só no mundo corporativo, porque também na nossa casa, no nosso dia a dia, precisamos dar intenção e foco naquilo que fazemos, porque senão a gente... tem muita gente que eu vejo assim, mas o que eu ia fazer mesmo?
Exatamente. Já perde ali o que quer fazer, Exatamente. né? E volta. Não é porque tem esquecimento, mas porque como tem várias Aham. né, atratividades, acaba perdendo o foco. O que é isso? E a partir disso também, nos explica o que é essa comunicação não violenta. Tá ok. Bom, eu vou falar um pouco de mindfulness da atenção. Sim. E para dizer, quem não já saiu do seu quarto para pegar um copo d'água na cozinha Se perdeu no caminho. e assim, chegou lá, pegou um pedaço de pão, Sim. voltou pro quarto, tomou uma fruta e dizia: pô, mas cadê a água que eu queria tomar? Né? Então, a gente está falando um pouco desse desfocamento atencional, vamos chamar assim. Sim. Ora, você falou sobre os mais variados aspectos da comunicação. Perfeito. Falou em telas. A gente precisa tomar cuidado, e eu quando falo, pô, eu tenho cabelo branco, eu tenho 70 anos, eu tenho que tomar cuidado quando falo disso, porque eu vou dizer assim, o cara não gosta de tecnologia. Não se trata disso. Pelo contrário, né? A tecnologia é ótima, a tecnologia nos facilita a vida, nos encurta caminhos, enfim, faz trabalhos que nós não precisamos fazer mais. E até na feirinha, esse final de semana, a menina falou, olha um telefone daquele de rodar. Que né? legal. Hoje a gente já não tem, hoje digita tudo, hoje nem decoramos mais telefones, né? Eu não sei você, mas se eu precisar ligar para algum amigo, eu não sei nem o meu. Né? Então, veja, eu não ligo para mim. A tecnologia nos ajudou isso imensamente. Abriu mais espaço para outras coisas, o nosso Winchester humano. E isso é ótimo. A questão é, quem está a serviço de quem? Então, se a tecnologia está a nosso serviço, ótimo. Né? É para isso que ela foi concebida mesmo. Sim. Mas quando a gente se torna escravo da tecnologia, então aí estamos trocando de cabeça pensante. Sim. Né? E aí você chegou num ponto bem interessante, né? Porque se nós nos deixarmos dominar pelo processo também, pela tecnologia, na verdade nós passamos a ser escravizados. Exatamente. E aí precisamos entrar em algumas considerações. Nós sabemos que o celular, as telas do computador, etc., eles são estudados no viés da neurociência para ver quais tons, quais luzes, quais toques nos chamam mais a atenção do nosso cérebro. Né? Então, isso é cientificamente construído para que você foque aqui, que você jogue a tua atenção aqui, mas não só aqui, como ali, e aí a tua atenção fica pululando de lugar. Bom, nós temos que saber lidar com isso. Justo. Saber lidar com isso. Para isso, então, é que eu considero uma ciência maravilhosa, o mindfulness, porque é um treinamento atencional. Sim. Explica mais para a gente. Vamos lá. Vamos considerar... Agora há pouco a gente tinha uma criança aqui mamando. Sim. Estava grudada na mamadeira. Ela estava pensando em mais alguma outra coisa? Acredito que não. Estava focado na sua alimentação. Não, focado na sua alimentação. Então, vamos dizer de princípio que a atenção é um dom natural da pessoa. Sim. É uma possibilidade natural. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos perdendo a capacidade de focar naquilo que nós estamos fazendo. Né? Ora, esse desfocamento faz com que se destreine de estar presente no lugar onde nós estamos. O meu amigo, ele dizia assim, gente, a felicidade está onde nós a pomos, mas normalmente nós não estamos onde a colocamos. Que é bíblico também, né? Que é bíblico onde também. está o teu coração, está o teu tesouro. Exatamente. Né? Bom, então a questão atencional é super importante porque nós vivemos dois males muito importantes, são os males do nosso século. Aqui, olhando para trás, a gente tem a questão, por exemplo, dos processos depressivos, que é uma das patologias mais importantes no mundo, e a ansiedade. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, então vamos dizer que a ansiedade é uma projeção para frente. Você está preocupado com uma coisa que não aconteceu ainda. Sim. Né?
E o processo depressivo é um olhar para trás. Veja que até agora nós não falamos no presente. É isso, né? Você tem o passado, né? Lógico que muitas vezes, né, também nos dá Referência. sim, referência para o nosso futuro, Claro. daquilo que a gente Isso. geralmente fala assim, não quero passar mais isso, né? E a gente olha o futuro, mas você esquece às vezes do presente, né? E é que é onde acontecem as coisas. Então só há um lugar onde há a possibilidade da gente ser feliz. É estar no momento presente. É aqui, Aqui, hoje, o momento. agora. Sim. Como diria na sua tradição, o Kairos, o momento Kairos, oportuno. Exatamente. Kairos. Sim. Mas é isso mesmo. Não... É que ele foi para a Índia recentemente, a gente estava conversando aqui também das histórias, né? Daqui a pouco nós vamos chegar nesse ponto, né? E aí quero ver como é que foi o seu ponto focal lá também. Joia. A Índia me chama muita atenção, mas eu comecei a pensar na Índia por causa de mindfulness. Sim. Né? Porque, apesar dela ser sistematizada no Ocidente, ela é sistematizada por um médico chamado John Kabat-Zinn, americano, que foi beber no Oriente da sabedoria budista. Então, vamos dizer que a atenção plena dentro da filosofia budista, né? Dentro da filosofia, ela é a sétima verdade nobre. O budismo tem as quatro verdades nobres e depois os 8 caminhos, né? Então é o 7º caminho. Que é um ponto para transcender. Isso. Estar presente é o ponto para transcendência. Senão, não. Né? Você vai numa celebração, você vai numa loja, se você não está ligado naquilo que você está fazendo... Bom, então a dimensão atencional é isso, treinamento atencional é isso. O que a gente objetiva com esse treinamento? Exercícios psicoafetivos, né, e meditativos que treinam o cérebro para ser mais compassivo, para termos mais espaço de diálogo, mais espaço de espera para poder decidir. Dá um exemplo de treinamento para a gente aqui. Então, tem que treinar aqui agora, né, nessa informação que você está nos passando. Eu vou trazer um outro dado, então. Sim. Você certamente já deve ter encontrado pessoas bem reativas. Tipo, bateu, valeu, falou, está pronto, responde na hora, etc. e tal. O treinamento em mindfulness faz com que a gente amplie a resposta entre o estímulo e o ato. Então, esse treinamento ele tem esse objetivo. Através da meditação, você faz alterações neuroanatômicas, principalmente nos lóbulos, aqui do lado. Eles ficam mais assim, poderosos, assim como os músculos ficam quando a gente faz academia. É uma academia também mental, né? Mental. Eles ficam mais poderosos do que a estrutura cerebral que é responsável pela reatividade, que é uma estrutura chamada amígdala. Ficou meio científico, né? Não, mas é ótimo. Você vai entender ali no final, porque assim, eu vou pedir também alguns exemplos, mas enquanto isso, vai compartilhando, dizendo para as pessoas, né, que são, como disse o Jefão no começo, ansiosas, né, que está desfocado, porque hoje até vou trazer aqui a provocação, né? Todo mundo diz que está com TDAH. Né? Todo mundo está com TDAH. Né? Então, assim, tá uma febre, não sei se é a febre do momento, né? Porque assim, ele não consegue focar em nada. Né? E aí eu já deixo a pergunta aqui para você, né? É isso mesmo? Ou eu preciso fazer esse treinamento, né, para eu também chegar nesse grau de maturidade do foco, né, e que a partir dali também aumente a minha produção, porque isso eu vejo que é um malefício, né, porque tudo faço e nada faço. E não tenho esse foco que você, né, nos traz a atenção aqui, né, no sentido de exercitar. Exercitar. Eu já sofri com isso. Uma vez eu me lembro de estar fazendo um TCC, uma coisa assim, né? Mas eu abria meu computador, eu tinha que ler um portal, eu tinha que ver os e-mails, eu tinha que ver, eu gastava meia hora, eu tinha 1 hora para trabalhar, eu gastava meia hora com isso. Isso é falta de foco. Né? Você falou em TDAH. O que eu acho, não vamos assim descaracterizar a patologia. Não é existe, isso. Existe, né? exatamente. Assim como a depressão, assim como a esquizofrenia. Isso, né? A depressão, por exemplo, 10% dos casos são patológicos. Os outros 90% eles são vivenciais, são a partir de circunstâncias. Uma boa terapia resolve. Mas como a gente quer resolução rápida,
remédio. Ou por medicamento. Medicamento. Com relação ao TDAH, eu acho, existe, né? Ele não só, às vezes, é gênico, como também ele é aprendido, tá? Uhum. Mas eu acho que também vamos considerar uma insuportabilidade de quem cuida de alguém um pouquinho mais agitado, Uhum. de acolher e cuidar daquela pessoa como ela é. Então, hoje, o que a gente percebe nas escolas, nos outros ambientes? Assim, o guri, a menina, manifestou um pouquinho de diferença, um pouquinho mais de agitação, ele está laudado. Uhum. Sim. Porque, por exemplo, eu sei que E aí me falta o manejo. eu tenho SPA. Tá. Que é a síndrome do pensamento acelerado. Uhum. Né? Então, você está aqui, né? Você está falando, eu estou processando. Né? Mas não chega a ser uma patologia assim, nesse sentido. Né? Mas eu sei que eu tenho que também trabalhar este foco em mim, esse treinamento, né, para o foco. Você está convidado a fazer o curso. Eu vou fazer, viu, gente? Olha, eu já sou convidado, então nós vamos fazer. Porque você certamente vai... Mindfulness, vou trazer uma metáfora aqui. Você certamente já foi à praia, já viu onda, gosta de surfar, essas coisas assim. Então, mindfulness não para as ondas do mar. Sim. Quer dizer, o mundo continua agitado, mas nos ensina a surfar. Uhum. Esse é o treinamento. Como é que eu escolho a atitude a tomar neste mar que está agitado? Sim. No pensamento acelerado, na crise de ansiedade, o que eu posso usar de ferramenta para evitar? Num processo depressivo que se apresenta, as perguntas que eu posso fazer comigo mesmo. E vou introduzir ainda uma outra ideia aqui, que ela é muito presente, que é o estresse. Uhum. Né? É muito comum, né, a gente escutar isso. Estou estressado. Tem gente que fala, estou de saco cheio, estou estressado. Também é a mesma coisa, né? Está tudo na mesma, né? Ora, o estresse ele é um termo emprestado na física, se não me engano. Sim. Né? Da física, porque é uma forma de você testar a resistência dos elementos. E aí a psicologia se apropria um pouco disso. Quer dizer assim, quando você está um pouco fora da pressão, quer dizer, um pouco fora do teu índice de suportabilidade, vamos falar em resiliência, né? Esta quebra é que se chama estar estressado. Você está acima do seu limite. Sim. Eu gosto de usar a metáfora no automóvel. E isso tem indicadores. Só que a gente não percebe. O corpo dá sinais o tempo todo. Uhum. O corpo dá sinais o tempo todo. Eu também sempre digo isso, que assim, você às vezes vem uma gripe, é sinal de que você está com baixa vitamina, né? E para o estresse, ou seja, que é o limite, né, que você ultrapassou da suportabilidade. Exatamente. E quais esses indicadores, né? Eu sei que a gente está falando vários assuntos, mas é importante, né, para quem nos acompanha, então, de ter essas dicas, né? E sabe que Mindfulness vai ajudar nisso, então? Né? Fazer mais um merchan aqui. Sim. Ótimo. Porque como é um exercício atencional, nós trabalhamos com dois aspectos fundamentais. Sim. Um é a observação da respiração. A gente não para de respirar. Sim. Mas presta atenção na respiração? Não. Então, e o outro, meu amigo, é o corpo. O corpo nós temos ele o dia inteiro. A gente presta atenção no corpo, nas suas reações. Às vezes a gente percebe tem quando dor. já está... Dor aqui, dor ali, dor acolá. Já está com dor. Então, mas ele dá muitos sinais sutis. Em Mindfulness, nós fazemos treinamento de observação das reações corporais. Por um exemplo, como é que eu posso fazer esse treinamento aqui agora para quem está nos acompanhando? Vamos lá, para quem está aqui na plateia também. Tranquilo, muito bem. Primeiro, você está sentado, você coloca os pezinhos no chão, bem tranquilo. Né? Vamos lá, todo mundo fazendo. Você que está em casa, todo mundo fazendo. Vamos aproveitar o momento. Isso. Né? E você fecha os olhos, né? Você respira 1, 2, 3 vezes. E aí leva a tua atenção às sensações do corpo. Veja como se você está respirando. O que enche primeiro? Se é o abdômen, se é o tórax, se os pulmões lá atrás. Perceba essas sensações, perceba as pernas. Se você tem uma coceira, se tem algo, enfim, vai percebendo aquilo que está acontecendo no seu corpo. Se você parar em silêncio, ele fala com você.
Então, essa seria a melhor dica. Esse é o exercício. Esse é um exercício. 5 minutos, parado, observando o corpo, você começa a conhecê-lo. De percepção corporal. A profunda percepção. Isso é o treinamento. E o melhor de tudo, Eduardo, é que você não precisa chamar um fisioterapeuta, não precisa chamar um preparador físico, não precisa chamar ninguém. Você precisa chamar você mesmo. Assim, ter tempo para você mesmo. Ter tempo para você. Sim. Olhe para... eu vou fazer isso agora, 5 minutos. Que legal. Eu já fiz aqui, já deu uma, né? Aquilo que a gente chama de calmaria. E, acreditem. Você sabe que existe uma incongruência, né? Na palavra do Evangelho, na nossa interpretação. É sim. Qual seria? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós, como bons ocidentais, a gente ama o próximo, faz muito pelo próximo. Não a si mesmo. Mas essa parte do a si mesmo... Está distante ainda. Isso é pecado. Né? Isso é muito narcísico. Sim. E não, rapaz, você só dá o que tem. Acho que eu já ouvi isso no Evangelho também. Né? Você só dá o que você tem. E se você não tem o cuidado, o autocuidado, como é que você vai cuidar de alguém? Exatamente. Aí você tem o estresse por cuidado. O princípio de tudo, primeiro, é valorizar o dom da vida. Claro. O dom da vida, o dom de viver, né? E o primato da graça, essas dimensões todas. E eu ia só complementar e perguntar também para você, Jefão, né? E como é que você coloca tudo isso no balaio, essa tua experiência também com as atividades do diálogo interreligioso, mais a dimensão profissional, porque, né, você é um profissional, né, estudado, preparado para isso, que fala justamente dessa dimensão no corporativo, na comunidade, na educação. Né? E aqui nós começamos fazendo essa provocação, né, é verdade. da comunicação não violenta. E hoje é o que mais nós temos, que a gente fala, está estressado, não fala com ele hoje não. E os ruídos da comunicação, né? Então vamos entrar um pouquinho nisso. Entre o comunicado e o comunicador tem uma coisa no meio chamada mensagem. Então, às vezes a gente pode compreender a coisa assim mesmo. Puxa, eu entendi que você estava falando outra coisa. Muitas das discussões entre as pessoas, conflitos, desavenças, vêm de um descompasso entre a mensagem que é dita e como a pessoa compreende a mensagem. O emissor, o receptor e aqui no meio o ruído. Isso. Então, esses ruídos que são provocados por conteúdos internos, aqueles que fazem com que eu interprete. Né? Um tom de voz, uma forma, uma palavra, eles que fazem com que eu interprete. A comunicação violenta, então, ela vem no sentido de tentar desobstruir esses canais de comunicação. Como é que ela surge? Isso que eu ia perguntar. Então tá. Cara, nessa viagem que eu fiz agora para a Índia, eu fiz uma descoberta maravilhosa. Porque nós sabemos que a comunicação não violenta, ela começa com Gandhi, né? Estive lá no mausoléu dele, um lugar excepcional. Começa com Gandhi, ele é sistematizado por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, e ele é o grande introdutor dessa ideia, desenvolve técnicas, constrói uma abordagem. O Marshall é gênio. Mas onde é que está o início? Então, o início está numa religião chamada Jainismo. Jainismo, né? Se eu não falei errado. Que tem 1% da população indiana. Mas 1% na Índia é bastante. É lá que tem... dados populacionais da Índia Não, é 1,5 bilhão, né? Mas tem um princípio lá chamado Ahimsa, que é o princípio da religião. E Ahimsa, você sabe, você é um doutor, você sabe que o A, no latim, no grego, não sei, é negação, né? E Hinsa é a raiva. Então, a Hinsa é a negação da raiva. Então, esse é um termo muito importante de você trabalhar a essência da raiva, as causas da raiva, para que ela não possa obstruir tanto a sua comunicação. Esse é um dos trabalhos que a gente faz na comunicação não violenta. A outra, que também é um termo que vem do jainismo, que em hindu se diz satyagrava, eu não sei se a pronúncia está correta, mas a satyagrava, ela fala de um amor pela verdade. Aí o cara pergunta, qual verdade?
Qual a sua verdade? A verdade interna. Não é só a minha crença, as coisas das quais eu acredito. É um olhar para dentro de si para reconhecer quais são as minhas verdades internas, não as minhas crenças. E a partir desse amor pela verdade, eu posso me relacionar com você. Sim. Posso me relacionar com você, porque a verdade, dentro da ideia juntando com a Ahimsa, que é a não violência, ela é amorosa. Sim. E a verdade amorosa não machuca. Que chega na compaixão, é isso lá? Chega Compadecer na compaixão. né? Chega na compaixão. Nós vamos diferenciar uma coisa aqui, então. Assim. Empatia e compaixão. Já temos treinamento em mindfulness, compaixão. Empatia, você se coloca no lugar do outro. Ok, isso é maravilhoso, né? Compaixão é você olha para o sofrimento do outro e quer que ele acabe. Se você pegar, vamos socorrer de novo do Evangelho, se você pegar a parábola do samaritano, assim. ele olhou, se compadeceu e quis que acabasse. Isso é compaixão. É compaixão. Né? Então, em Mindfulness, a gente trabalha muito essa dimensão compassiva também, de olhar para o sofrimento do outro e dizer assim, não só dizer tadinho, bater nas costas, dizer, fazer algo para que acabe. Sim. O que Quer eu dizer, preciso fazer? hands-on, mão na massa, né? Vamos fazer. Mãos à massa. Gente, tá maravilhosa essa nossa conversa. O tempo passa muito rápido, Jefão. Mesmo? Né? Passa sim. Já estamos quase, né, encerrando aqui. Tudo bem. E ainda queria fazer mais exercícios. Não, mas eu gostei dessa parte dos exercícios. A gente grava uns e fica só de no ar, exercícios. Só, claro. Então tá bom. Claro, Você, ó, claro. o comprometimento Olha, aqui do Jefão. combinado, Né, que tá combinado de fazermos só aqui. exercícios. Não, Você está aqui, você está aqui, você está em nessa várias aqui. câmeras aqui, não tem problema. Mas, Jefão, olha, falando de todo, né, esse processo que nós trouxemos, né, a espiritualidade, o bem-estar, você se olhar, se enxergar, dar esse tempo para fazer esses exercícios. Né? E eu sempre digo também, olha, né, uma hora o corpo, né, ele fala, como você disse, né, e o corpo fala. Tem né? um livrinho do Pierre Welk, acho que o corpo Isso, fala. o corpo fala, tanto na questão da comunicação, né, e se eu não me engano, são 70%, né, do processo, a postura, né, o gestual, né, do que a própria linguística, a própria, né, comunicação escrita. Exato. E também, né, da educação, né, à vida cotidiana. Né? Então, eu queria que você desse agora, né, não a receita de bolo, mas as principais orientações para quem está nos acompanhando, né, para fazer, né, toda esse mind. Qualquer místico vai nos dizer que a vida prima pelo equilíbrio. Então, equilíbrio do ponto de vista físico, o que significa comer bem, cuidar do corpo, né? Ter todo esse cuidado com o corpo. Moderadamente. Né? Também cuidar da dimensão mental, né? Ou seja, a dimensão cognitiva. Corpórea. Isso. Da dimensão psíquica. E da dimensão espiritual. Esses são os 4 pilares fundamentais que a gente pode olhar para dizer assim, eu vou me equilibrar nisso, e se equilibrando nisso nós resolvemos boa parte dos nossos problemas. Como fazer isso? Meu Deus. Dar-se tempo, fundamentalmente. Né? A gente não precisa meditar 10 horas por dia, ninguém pode, precisamos trabalhar, ganhar dinheiro, cuidar das pessoas. Mas a gente pode, se a gente gasta 10 minutos, 15 minutos num banho, a gente pode gastar 5 minutos meditando. A meditação traz tranquilidade e paz. Esse é um aspecto. Então, não é receita de bolo. Meditação, tranquilidade e paz. Meditação, tranquilidade e paz, porque ela faz alterações neuroanatômicas. Tem vantagem. Né? Outra coisa, então, a questão do físico, a questão psíquica, a ser bem cuidada, ou seja, e a questão da transcendência. Eu considero isso fundamental. Também. O que é a transcendência para você? A dimensão da espiritualidade. Da espiritualidade. Porque não importa. Seja ela qual for. Isso. Não me importa a tua crença. Não importa a tua crença. Eu creio em Jesus Cristo. Sou cristão. Tento ser, né? Mas existem outras fés. Eu acabei de vir da Índia, participei de Árates, que são festas... celebrações, participei de várias celebrações, assim como participei
quando eu estive em Istambul um tempo atrás, de algumas... estive dentro de mesquita e tal, percebendo. A gente percebe que todas as pessoas buscam bem-estar. Elas querem ser felizes. Aqueles que levam a sério a sua crença têm uma espiritualidade um pouco mais profunda e, tendo essa profundidade, ela é mais feliz. E diz que vive mais também, né? Ah, vive. Sim. Por isso que eu quero chegar aos 100. Só? Fazendo esse esforço. Eu já estava dando aqui uns 120. Não, tudo bem pode ser. Mas veja, a relação com o sagrado, com o divino, e não preciso de... Tem gente que vai achar ruim, mas eu digo, não precisa ser necessariamente dentro de uma igreja, mas a relação com o sagrado, com o divino, ela fortalece o sujeito enquanto ser humano. Melhora as suas faculdades psíquicas. Por quê? Porque quando a gente tem uma espiritualidade mais profunda, você elimina o julgamento com relação às coisas que te acontecem. Você não está culpabilizando ninguém. Aí, psiquicamente, está melhor. Isso mexe um pouco nas dimensões emotivas, nas emoções. Nós conseguimos lidar com mais facilidade com as adversidades da vida. Então, o mindfulness, vamos anotar mais essa, é um regulador de emoções. Porque a gente olha, com o mesmo exercício, olha, percebe, né? Diz assim, peraí, eu não sou a emoção. A emoção me habita, mas eu não sou a emoção. Exato. Por quê? Porque eu estou sentindo... Você já sentiu raiva alguma vez na vida? Já. Está sentindo natural. agora? Não, agora Foi não. Foi embora, né? Foi embora, então, a gente não é emoção. Sim. Então, aprender a como regular a emoção, nossa, é saúde. Mesmo assim como a gente não é o pensamento. Nós não somos os pensamentos. Você não é o seu pensamento. Você é um ser que pensa. Justo. Né? Mas como... Bom, eu ia falar do... aquele rapaz de Éfeso lá, como é que é? O Heráclito de Éfeso? Sim. Pode falar. Quando a gente vai no mesmo rio, olha para a mesma água, nem a água e nem as folhas, nada é igual. Já não é a mesma. O rio corre. Assim, nem um dia é diferente, nem um dia é igual. Jefão, olha, que bate-papo gostoso. Obrigado, né? cara. Eu vou provocar depois toda a nossa equipe, né, para a gente fazer um treinamento híbrido, né, presencial e também transmitido, só para que a gente possa ter essa suavidade, até na sua fala, né? A gente sente aqui, essa paz gostosa, e tenho certeza que, né, muitas pessoas que estão nos acompanhando agora também estão percebendo essa importância de treinar. Né? E deixar ser treinado. Porque a gente começou falando da deliberação da boa vontade, né? De se permitir, né? De transcender, né? Com o sagrado, com o divino, né? E o divino que é humano, né? Tem uma fala aí nesse sentido também, né? O divino que é Quanto humano. mais divino, mais humano. Até tem alguns teólogos mais arrojados que dizem que Jesus era tão humano que se tornou sagrado e divino. Se tornou sagrado e divino. Jefão, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, volte sempre, querido. né? Seja sempre muito bem-vindo. Foi uma conversa maravilhosa. Você, compartilha. Se eu quiser te encontrar para fazer um treinamento na minha empresa, no meu, né, na minha comunidade, eu acho que muitos lugares estão precisando, viu? Muitas empresas, muitas comunidades, igrejas, né? Estão precisando. Eu, inclusive. Então a gente aproveita para permanente, né? Para se também, treinar, né? Mas eu tenho tenho dois Instagrams, né? Jefão.Carvalho. E também Instituto Jefão Carvalho. Sim, coloca aí no GC pra gente. Jefão.Carvalho e Jefão... Instituto Jefão Carvalho. Instituto Jefão Carvalho. Né? Eu tenho também um sitezinho no YouTube. Sim. Deve ter lá umas 30 meditações. No YouTube. No YouTube. Vídeos gravados. Meditações gravadas que podem ser acessadas gratuitamente. Olha lá, entra lá, Jefão Carvalho também. Acabou de chegar minha grande parceira de trabalho. Sim. Mas e tem também a página do Facebook com ele também. Perfeito. Fechado. Falou? Gente, valeu. Até a próxima. Fica ligadão aí que vem coisa boa para vocês. Tchau, tchau. Grande abraço. Obrigado.